Olá, eu sou a Luísa e eu estou inaugurando hoje um projeto que eu já idealizo há muito tempo, que é o de conversar sobre literatura aqui no YouTube. E eu vou começar pelo último livro que eu li, que foi Os Irmãos Karamazov, do Fyodor Dostoiévski. Eu li essa edição aqui da editora de Ouro e é por isso que eu pronuncio Karamazov e não Karamazov, como algumas pessoas, e provavelmente é por isso que eu vou pronunciar o nome de outros personagens de forma diferente do que você talvez já tenha ouvido por aí ou do que você talvez pronuncie. Se você não gosta de spoiler, por favor, não continue assistindo, porque senão você vai ficar bravo comigo já no meu primeiro vídeo, porque esse vídeo conterá spoiler, porque eu não quero me privar de discutir algumas cenas que para mim são importantes e que eu tenho essa ansiedade de conversar sobre elas. Tá bom? Então, muito obrigada e vamos lá, direto ao assunto. O livro ele trata das relações humanas da família Karamazov. Eu não ousaria dizer que ele trata só do parricídio, porque esse é um dos assuntos que o livro aborda, mas ele é muito mais do que isso. Eu acho que a gente pode dizer que ele é um livro sobre tudo, porque além da história principal, há várias construções paralelas, há várias cenas paralelas que abordam situações às vezes super profundas que dariam um livro inteiro, mas eu vou focar na história principal. A família Karamazov ela é formada pelo Fyodor Karamazov, que é o pai, o patriarca da família, que é uma figura que causa asco no leitor e nos próprios personagens que o circundam. Ele é um sem noção, assim, ele é um cara que não tem o menor pudor, ele não tem muita noção da hora de se retirar, ele fala demais, ele faz piadinhas inapropriadas, ele se expõe, ele é um palhaço, mas no sentido de um palhaço tosco, assim, um sujeito sempre inadequado para qualquer situação. E ele é um proprietário de terras e acaba se casando com uma mulher que possui um dote muito alto. E então ele muda sua situação financeira para sempre e acaba tendo uma situação financeira muito confortável para o resto da vida. Com essa mulher ele tem um filho, que é o Dmitri, e esse menino nunca recebeu amor paterno ou materno. O relacionamento conjugal do Fyodor Karamazov é péssimo, inclusive eles chegam às vias de fato várias vezes, até que a mulher o abandona a criança também, e esse menino fica ao Deus dará lá, acaba sendo cuidado por um caseiro, um empregado do Karamazov, que cuida dele ali na primeira infância, e depois vem uma pessoa da família da esposa e o resgata, e ele vai para lá, para o mundo. Quando essa pessoa chega para reclamar, né, os cuidados dessa criança, do Dmitri, o Karamazov sequer lembrava que tinha um filho. Ele falava, filho? Mas que filho? Ele literalmente se esqueceu que teve um filhinho, que tinha essa criança na vida dele. E a pessoa quer levar, o menino que leva, então, é menos um problema para ele poder continuar vivendo a vida dele lá, né, curtindo os prazeres da vida dele. Então ele se casa novamente. Dessa vez ele não obtém nenhum proveito financeiro do casamento, mas é um casamento também conveniente, porque ele é um sedutor, ele tem essa coisa assim da mulher, do sexo, e essa mulher é muito bonita. E para a mulher o casamento é conveniente também, porque ela está numa situação péssima, ela vive com uma benfeitora que na verdade é uma pessoa ruim, que trata ela muito mal, que abusa dela. Então ela quer sair dessa situação e encontra no casamento uma fuga. Com essa segunda mulher ele tem 2 filhos, que são o Alexei, que será chamado também de Alyosha, e Ivan. Essas 2 crianças também nunca receberam carinho ou amor paterno ou materno, e eles acabam cuidados também pelo caseiro, até que aquela benfeitora da mãe vem e reclama a guarda dessas crianças e ela quem vai cuidar deles. E há ainda um 4º filho, mas esse ilegítimo, que é o Smerdyakov. Smerdyakov é fruto de um estupro. O Fyodor Karamazov estuprou a mãe de Smerdyakov, que era uma mendiga louca da cidade, e ela, às vésperas de dar à luz, ela pula o muro da casa dele e dá à luz ali e morre durante o parto. Então a criança fica ali, obviamente,
que foi cuidada pelo caseiro, se ele não assumiu sequer os legítimos, quanto menos o ilegítimo, né? Naquela época isso fazia toda a diferença, e cuidado ali pelo caseiro, e acaba ficando na casa, não na condição de filho, é óbvio, mas como um empregado ali, ele vira cozinheiro e fica na casa o resto da vida. Então, esses filhos vão para o mundo, né? Quando num determinado momento eles se reencontram na cidade do pai. O Dmitri volta porque ele quer reclamar a herança, esse dote que foi da mãe dele. Ele acha que é dele por direito, então ele volta para reclamar esse dinheiro. O Ivan volta por circunstâncias que não ficam muito bem esclarecidas no livro. E a Alyosha, ele já está na cidade porque ele mora no mosteiro. Ele é uma espécie de um seminarista e mora ali no mosteiro que é na cidade. E o Smerdyakov sempre esteve lá, porque ele está na casa mesmo. Quando essas 5 pessoas se encontram, obviamente com personalidades completamente diferentes, dá uma confusão danada. Isso atrapalha a paz do papai Karamazov lá, que estava na dele, tranquilão, sendo o sem noção que ele sempre foi. Então, com a chegada dos filhos, começa um conflito muito grande entre todos eles. O Dmitri, que é o filho mais velho, ele é sem dúvidas o mais parecido com o pai. Ele tem essa característica de ser um fanfarrão, um beberrão, de gostar muito de mulher, de estar sempre nessa vida de bares e se envolvendo com várias pessoas. Ele é o mais comunicativo. E ele é também meio sem noção, inclusive assim, ele se acha super inteligente, mas na verdade ele não é tão inteligente assim, e ele tem sempre uma opinião sobre tudo. E embora ele seja um pouco parecido com o pai, ele não é um personagem que causa asco, pelo menos em mim. Ele não me incomodava como o pai me incomodou. O outro filho, o Ivan, esse sim é um intelectual, e ele é um personagem muito interessante, porque me parece que nessa época ninguém trabalhava na Rússia. Eles ganham ali um dote ou alguma coisa no começo da vida e com aquilo eles se sustentam para o resto da vida. Não é o caso do Ivan. O Ivan, como era filho de mãe pobre e, obviamente, Fyodor Karamazov nunca deu um centavo para ele, na vida adulta, ele passa a se sustentar, escrevendo resenhas de livros e artigos para jornais. Então ele é um personagem muito interessante porque ele tem essa característica assim da intelectualidade. Os discursos dele é tão legal assim que você consegue identificar no diálogo características do personagem, sabe? É tão bem construído que você identifica elementos assim na fala dele, essa coisa da erudição, a forma como ele se comunica, a forma como ele se expressa, é tudo muito legal. E vai extremamente inteligente. Ele é ateu e ele é um nihilista. E o Alyosha, ele é um personagem que vai fazer um papel aí de mediador, de conciliador na família. Ele é um seminarista, ele está no mosteiro, ele tem um mentor espiritual, então ele já faz parte de uma outra vibe, assim, e ele vai estar sempre tentando conciliar os irmãos, colocar panos quentes nessas relações que são tão conflituosas. Já o Smerdyakov, ele é um personagem muito revoltado. Como ele nunca foi um filho assumido e ele vê os 3 filhos Karamazov, os 3 irmãos dele, tendo assim uma vida de alguma forma com muito mais privilégios, com muito mais benefícios que ele nunca teve, e ele se revolta com isso, assim. Então ele é um personagem revoltado, ele é uma figura meio esquisita, assim. Em determinados momentos do livro a gente pensa que ele é burro, que ele é um ignorante, mas ele não é, pelo contrário, ele é um personagem super inteligente, mas ele tem essa coisa da maldade, assim, ele é um personagem mau. A gente percebe a maldade dele em vários momentos do livro e é uma maldade pura, assim, uma maldade às vezes gratuita. E os conflitos dos Karamazov, eles não se resumem à questão da herança do Dmitri, senão estava muito fácil de resolver, né? Além disso, o Dmitri é também protagonista de 2 outros conflitos amorosos envolvendo os Karamazov. Ele é noivo de uma mulher, a Katerina, pela qual ele não é apaixonado, e o seu irmão, o Ivan, é apaixonado. E o Ivan, de uma certa forma, ele não se conforma por ela se interessar pelo Dmitri, que é esse personagem tão parecido com o pai, assim, tão esquisito, e não por ele, que é um intelectual, um cara tão
tão culto, tão erudito, mas ela é realmente apaixonada pelo Dmitri e, na minha percepção, é apaixonada por ele até o final do livro. Ela tem uma devoção pelo Dmitri. E o outro triângulo amoroso, também encabeçado aí pelo Dmitri, diz respeito à relação dele com uma mulher chamada Grutchenka. A Grutchenka é diferente da Caterina, que é uma dama da sociedade. A Grutchenka é uma cortesã. E quem é apaixonado por ela, além do Dmitri, é obviamente o papai Karamazov, o Fyodor Karamazov. Os dois são apaixonados por ela, mas ela não é apaixonada por nenhum dos dois. Pelo contrário, ela brinca aí, ela faz um jogo de sedução constante entre um e outro, e ela fica ali naquela coisa toda, mas ela, na verdade, é apaixonada por um polonês que só vai aparecer lá no final da história. Então temos esse cenário todo conflituoso, o Alyosha aí tentando intermediar todos esses conflitos, tentando conciliar, tentando tornar a relação da família mais harmônica. Ele passa a maior parte do livro no convento, mas o mentor espiritual dele morre. E é inclusive muito engraçada a morte do mentor espiritual dele, porque a população da cidade acreditava que pessoas puras, pessoas santas, como era esse sujeito na comunidade, elas quando morressem não federiam. E quando esse sujeito morre, o corpo dele entra em putrefação quase que imediata e fede muito. E isso assim, é uma desonra para o Alyosha. O Alyosha ele se sente profundamente ofendido, profundamente confuso. Como que um ser que para ele era um santo, mentor dele, pode feder depois de morrer. É uma cena muito curiosa, assim. É mais profunda do que isso, mas isso é um alívio cômico, na minha opinião, do livro e da própria morte desse mentor. E é esse mentor que fala para o Alyosha que ele não deve seguir carreira no mosteiro, que ele deve ir para a vida, que o papel dele é em sociedade, que ele tem muito mais coisas para realizar na vida do que ficar no mosteiro. E é por influência dele que realmente Alyosha vai para a vida e vai viver e vai participar tão ativamente desses conflitos na sua família. E aí, já pulando para o grande finale, o Fyodor Karamazov é assassinado e tudo leva a crer que tenha sido assassinado pelo Dmitri, porque embora todos os filhos tivessem motivos para matá-lo, o Dmitri já havia inclusive o ameaçado publicamente, e a circunstância do dinheiro, a questão dele ter propagado pela cidade inteira que mataria o pai, e ele é um personagem que a gente olha para ele, ele é capaz de fato de matar, ele tem toda essa explosão, ele é militar, ele tem uma coisa da violência que faz parte dele. Então todo mundo na cidade assume que teria sido o Dmitri, principalmente em razão do triângulo amoroso aí encabeçado pela Grutchenka. E não por acaso, na noite do assassinato do pai, o Dmitri foge para ir encontrar a Grutchenka. E ele, no dia, ele tinha anunciado para a cidade inteira que ele não tinha dinheiro nenhum, mas ele foge com muito dinheiro. É outra cena muito engraçada, porque ele descobre que a Grutchenka foi se encontrar com esse polonês, que era o amante dela, que era o homem que ela realmente amava. E quando ele descobre isso, ele pega esse dinheiro que apareceu, a gente não sabe de onde ainda, e ele enche uma carruagem de provisões, de bebidas e comidas, e chega na cidade, lá na vila que a Grutchenka tá com a amante dela, para confrontá-la com uma festa. É uma coisa que para mim até hoje não fez o menor sentido. E ele inclusive contrata assim, umas outras prostitutas, é uma coisa toda muito louca a forma como o Dmitri resolve confrontar a amada dele junto com esse amante. E aí ela acaba se seduzindo com essas circunstâncias todas, e o amante dela, o polonês lá, não era também um sujeito muito do bom, e ela acaba ficando com o Dmitri nessa noite. Uma pena, porque ele vai ser preso nessa mesma noite. Então tudo leva a crer que tenha sido o Dmitri o autor do assassinato, e ele vai a julgamento. A cena do julgamento é, para mim, a cena mais incrível do livro inteiro, porque a transcrição do julgamento ela é tão real,
que parece que alguém foi ali no Fórum Lafayette, assistiu uma sessão qualquer do júri e transcreveu. Porque, embora o livro seja de 1879, parece que é um julgamento de hoje em dia. Tudo é igual, inclusive a construção do direito. Eu sou advogada, inclusive a construção do direito é muito parecida com o que a gente tem até hoje. Então, de um lado, a gente tem o promotor, no caso o Ministério Público, contra o Dmitry, representando a acusação, e do outro lado o advogado de defesa. O advogado de defesa é um figurão da sociedade, assim, um advogado muito bom, estava a sociedade inteira esperando para receber essa figura que é esse advogado e o que ele representa. E o júri, ele é construído exatamente igual aos nossos júris até hoje. São ouvidas testemunhas, o próprio réu é ouvido. O Dmitry, a todo instante, ele afirma que, embora ele tivesse motivos e vontade de matar o pai, ele não matou. E as testemunhas todas, ao contrário, acabam apresentando elementos que indicam que pode ter sido ele, sim, o autor do crime. Ele não tinha dinheiro e apareceu com dinheiro. Ele, na noite do crime, ele aparece todo ensanguentado, embora haja uma explicação para isso. Dá a entender que isso advém do próprio parricídio. Ele odeia o pai, ele escreveu uma carta na qual ele proclamava que ele mataria o pai, então tudo leva a crer que tenha sido o Dmitry mesmo. Mas também não há nenhuma prova nos autos de que tenha sido ele. Inclusive, não há nenhuma prova nos autos de que tenha de fato sumido o dinheiro do papai Karamazov, do Fyodor Karamazov. O julgamento é muito legal. A construção dos argumentos de acusação e defesa, eles são muito legais porque eles parecem com a nossa vivência atual. O promotor, muitas vezes, ele apresenta um argumento de autoridade, assim, o que se parece muito com o que, infelizmente, a gente vê até hoje, né? Ele tenta convencer os jurados não com fatos, não com fatos ou com argumentos, mas com o argumento de, olha, eu sou o Ministério Público, eu estou aqui representando a verdade. Eu poderia, inclusive, pedir a absolvição, mas eu estou pedindo a acusação, eu estou pedindo a condenação, porque ele é de fato criminoso, vocês devem acreditar em mim. Ele usa muito, ele manipula muito essa figura, essa coisa que ele representa ali na sociedade. E o advogado, ele também usa muito isso, mas a favor dele. Do tipo, olha só, vocês vão cair nesse argumento aí, vocês vão acreditar nisso, vocês vão condenar um homem que pode ser inocente simplesmente pela figura da autoridade. Então isso é muito legal. E é muito legal também a construção do próprio argumento, assim, a forma como no meio da fala eles soltam um latim lá, igualzinho é hoje, sabe? E embora não haja de fato nenhuma prova cabal contra o Dmitry, ele acaba sendo de fato condenado e enviado para prestar serviços forçados na Sibéria. A gente fica com uma sensação assim de, poxa, não é possível que ele vai ser condenado, porque a gente já sabe nessa altura do livro quem que é o verdadeiro assassino. Então dá uma sensação de injustiça muito grande. E enquanto eu lia, me ocorreu assim, que era a mesma coisa que acontece até hoje. Quantas vezes que um sujeito não vai a júri e ele já está condenado, porque a mídia nos apresentou fatos, a mídia nos manipulou mesmo, e o corpo de jurados também já está totalmente influenciado ali pela opinião popular, pelo que foi divulgado antes do próprio julgamento, que é o que aconteceu com o Dmitry. E a gente sabendo quem é o verdadeiro assassino, a gente se incomoda muito, porque o advogado não sabe, o advogado ele não tem certeza dessas circunstâncias, mas ele bate na trave ali de como que esse assassinato teria ocorrido. Não vou revelar quem é o verdadeiro assassino, porque esse vídeo já tá ficando grande demais e eu teria que entrar aí mais ainda na história. Então, embora eu tenha dado vários spoilers, esse não vai ser um deles. Tem uma passagem da defesa que eu acho que vale a pena comentar aqui, porque é muito bacana. O advogado, ele traça duas estratégias para defender o Dmitry.
Na primeira argumentação ele fala, olha, não foi o meu cliente e na verdade não há prova cabal de que ele matou e nem sequer de que houve um roubo ou de que o Fyodor Karamazov teria um dinheiro que desapareceu e não pode ter sido ele. E aí ele apresenta toda uma construção demonstrando que não foi o Dmitry, que o Dmitry de fato ameaçou, que ele tinha motivos, que ele tinha inclusive vontade, mas que ele não matou. E num segundo momento ele fala, beleza, não matou, mas e se tivesse matado? Né? Como fazemos até hoje. A de cautela, se matou, vamos pensar aí se a gente está de fato diante de um parricídio. E aí ele traça uma argumentação que é tão atual, em tempos que a gente fala de abandono afetivo, que a gente tem essa discussão toda nos tribunais superiores aqui no Brasil. É muito legal ver isso, é muito legal ler sobre isso. Ele discorre sobre o direito de ser amado e sobre o suposto dever de amar. E se nessas circunstâncias da vida do Dmitry, um filho que foi inclusive esquecido pelo pai, se a gente pode chamar esse crime de parricídio, se esse crime tem alguma coisa diferente, simplesmente porque o Fyodor Karamazov deu à luz ao Dmitry. E se esse pai, de alguma forma, não merecia ser assassinado, porque, na verdade, nunca foi pai, ele era uma figurona ali, incômoda e que causou vários traumas ao Dmitry. Embora ele envolva o corpo de jurados e os espectadores ali, porque a cidade está em peso no tribunal do júri, esse argumento não convence, mas mexe muito com todo mundo e é um argumento que nos conduz à reflexão, assim, porque é muito atual até hoje. O livro não termina no final do julgamento, a gente fica sabendo que ele foi condenado, mas eles também já estão bolando um plano de fuga e um escape aí para o Dmitry não precisar cumprir essa pena. E, aliás, a gente sabe que o Dostoiévski pretendia escrever o volume 2, provavelmente no volume 2 desse livro ele esclareceria essas circunstâncias, mas infelizmente ele morreu antes. E o livro termina, na verdade, com o Alyosha num dos momentos mais lindos do livro, talvez o momento mais lindo do livro mesmo, que é um discurso do Alyosha com umas crianças, no qual ele traz de volta assim, esse sentimento de fé na humanidade, ele resgata no leitor um sentimento de que há esperança no mundo, há esperança nas pessoas, e o livro termina de uma forma muito legal, vale muito a pena a leitura. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou, por favor, curta e compartilhe, comente, converse comigo sobre o livro e até a próxima.